E um estudo mostrou que o Apple Watch conseguiu identificar o início de gravidez com 92% de precisão. Pesquisadores da Universidade de Cornell, em parceria com a Apple, desenvolveram um modelo que usa dados de smartwatches para identificar condições de saúde, incluindo a detecção precoce de gravidez. Esse sistema analisou padrões fisiológicos, comportamentais extraídos do relógio inteligente. A pesquisa foi baseada em dados com 162 mil participantes e mais de 11 bilhões de medições por hora. O modelo, além dessa eficácia na previsão de gravidez precoce, também apresentou bons índices na detecção de diabetes, com 82%, e infecções, com 76%. Segundo os autores, as mudanças hormonais e comportamentais durante a gestação, como variações na contagem de passos, ritmo de exercícios, foram decisivos para a precisão do sistema. E para falar mais desse tema, nós vamos receber neste momento o Matias Brem, especialista em dados e inteligência artificial. Matias, obrigado pela presença aqui em nosso programa. É realmente surpreendente, né? 92% de precisão do início da gravidez. Como e o quanto a Apple tem investido nessa área de saúde? Bom, obrigado pelo convite. A Apple já vem investindo há bastante tempo, se eu não me engano, desde 2014 a Apple já tem produtos específicos na área de saúde, né? E o que talvez a Apple tenha percebido é que ela precisasse utilizar melhor a base de usuários que ela tem hoje no mundo. Ela tem aí mais de 2 bilhões de usuários ativos, né, entre usuários de aparelhos de iPhone, Apple Watch e outros produtos que eles tenham ali, para conseguir criar novas inteligências artificiais ou começar a despontar em algum mercado. E saúde é um mercado muito promissor, de forma geral, na área de inteligência artificial, porque a grande chave, ou grande brilho da inteligência artificial é começar a analisar novos tipos de informação, não só informações estruturadas, como a gente está acostumado em sistemas, né, no dia a dia, mas todo outro tipo de informação. Então, imagem, clínica, saúde, de certa forma, vai despontar nessa era da inteligência artificial. E eu acho que a Apple mirou também trazer inovação já nessa área com o Apple Watch. Ela já tem tido, a cada ano que passa, inovações como, por exemplo, sensor de queda, de acidentes, outras coisas. Eles estão mirando muito segurança, parecido com que, por exemplo, no mercado de automóveis, a Volvo se propõe a fazer. Olha, eu tenho um carro muito seguro e a Volvo tem esse slogan de segurança. Então, eu vejo que a Apple está tentando trazer um slogan diferente para a marca e para os produtos que ela tem, de repente, no lado não só fitness, mas de saúde. Essa é uma funcionalidade. Hoje, no agro, já se tem essa precisão de identificar quando o gado, por exemplo, está no período fértil, o momento exato de ovulação, e até definir se você vai ter um gado de corte ou leiteiro, ou seja, saber o melhor momento de se fazer a inseminação com parâmetros parecidos com que esse relógio também consegue coletar. E aí eu diria que a temperatura seria um dos principais parâmetros. Óbvio que a pesquisa da Apple é muito mais avançada e eles levam várias coisas em consideração. Não, mas esse caso que você nos apresenta agora do agronegócio é muito interessante, e tudo isso vem de algoritmos de AI para ter essa precisão, Matias? Perfeito. É uma combinação entre a expertise de especialistas no ramo, ou seja, no caso da Apple são médicos, especialistas em saúde, né, em fisiologia no caso, e essa expertise junto com os dados, ou seja, essa base de mais de 2 bilhões de usuários, ou no caso desse teste aí, 162 mil pessoas se dispuseram voluntariamente a fornecer essas informações e confirmar se tem ou não tem gravidez e afins, é a segunda chave. Então, tem a expertise humana, os algoritmos e, no caso, a base muito grande de dados para comprovar se esse modelo, esse algoritmo está sendo eficiente ou não. Então, acho que a grande chave da Apple aí foi, com certeza, a base de usuários deles. Agora, foi divulgado esse estudo impressionante que mostra que o Apple Watch consegue identificar uma gravidez, o início de uma gravidez com uma precisão de 92%, mas eu quero chamar você já para comentar um assunto, porque a Apple não está
tão bem assim. A companhia tem enfrentado pressão para reformular a estratégia e tirar o atraso nos assuntos ligados à inteligência artificial. Investidores preocupados com a queda nas ações, que já eliminou mais de 640 bilhões de dólares em valor de mercado neste ano, e também investidores muito frustrados aí com os atrasos no lançamento de recursos de inteligência artificial, pedem que a Apple tome uma iniciativa e faça uma grande aquisição, por exemplo, além de buscar talentos de uma maneira mais agressiva. Por exemplo, a companhia perdeu recentemente o principal cientista de AI da Apple para a Meta, para a rival, que se dispôs, Zuckerberg dispôs a pagar um salário superior a 200 milhões de dólares em um contrato de longo prazo. E a incerteza sobre o futuro da Apple aumentou na semana passada porque o chefe de operações, o Jeff Williams, que era considerado o número 2 da companhia, era muito visto como o substituto do Tim Cook, surpreendeu ao anunciar a aposentadoria, encerrando 27 anos na empresa. As ações da Apple caíram 16% neste ano, enquanto as outras empresas, como a Meta, têm sido impulsionadas pelos investimentos em AI. E a pressão que a companhia enfrenta, inclusive, pode atingir o nome mais poderoso da empresa, Tim Cook, CEO da Apple, porque o mercado financeiro já começou a fazer pressão para que ele seja substituído. Ele está prestes a completar 65 anos, está no cargo desde 2011 e é o executivo há mais tempo no comando de uma gigante de tecnologia. Matias, volto com você. Será que é hora de Tim Cook dizer adeus, dizer um tchau para a companhia? Olha, quem sou eu para falar se o Tim Cook deve ou não sair, ou seja, demiti-lo, né? Mas eu vou fazer uma breve comparação até mesmo com o Mark Zuckerberg, que passou por números muito parecidos. Se a gente pegar em 2021, a Meta, no caso, ainda se chamava Facebook e trocou o nome para Meta. Trocou o nome porque ela apostou toda a estratégia dela no metaverso. Então, a gente passou pelo período de pandemia, a gente estava vendo uma revolução no mundo sobre o uso de sistemas digitais, internet, trabalho remoto, e cada vez mais a interação humana ia para uma interação virtual, digital. Então, a Apple apostou também no metaverso com óculos e uma série de outros produtos. Não chamava-se metaverso, até porque é o nome da Meta, né, para não dar uma concorrência, mas nesse universo digital. E a Meta, e os dois foram pelo mesmo caminho. Curiosamente, né, em 2023, ali, final de 2023, a Meta desvalorizou 670 bilhões de dólares, que é exatamente o que desvalorizou a Apple agora. É exatamente o mesmo número, 640 bilhões. Então, a Meta saiu de 1 trilhão de dólares de valor de mercado para mais ou menos 200. Quando a gente pega a Apple, é algo muito parecido, inclusive, em números. Então, eles eram empresas que iriam despontar em um mercado muito promissor e esse mercado flopou, não aconteceu. O Mark Zuckerberg conseguiu entender isso e no final de 2023, início de 2024, ele anunciou uma revolução na empresa e todo o foco dele, e com uma série de demissões, eu não sei precisar o número, mas algo em torno de 11 mil pessoas foram demitidas da Apple e todos esses projetos foram descontinuados, eles focaram em inteligência artificial. E ali foi a chave de virada e hoje a Meta já está valendo aí 900 e poucos bilhões de dólares, então ela conseguiu recuperar esse valor de mercado. Por isso, está aí o Mark Zuckerberg na lista entre os mais ricos do mundo também. Só que a Apple tem um problema. O business da Meta é um business de internet, sempre foi um business de internet. Então, ela tem lá as redes sociais, assim por diante. Com isso, ela conseguiu criar vários modelos de inteligência artificial focados em imagem, um deles é o Segment, tem o Llama e vários outros, porque tem texto, interações sociais, eles têm muito conteúdo. O Google usou também a base do YouTube para criar o modelo de inteligência artificial Veo 3, que é um grande diferencial para o Google. E aí, quando a gente vai olhando para cada um dos grandes players do mercado de inteligência artificial, eles têm alguma base de informação muito específica em que eles são muito bons. O Grok, por exemplo, o 4 agora do Elon Musk, se diz ser o melhor modelo de engenharia. Ele vai responder coisas que nenhum livro ou faculdade é capaz de responder sobre engenharia, porque ele tem por trás da SpaceX, a Tesla, uma expertise de engenharia muito específica.
Quando você olha para a Apple, a grande pergunta é o que a Apple tem a oferecer para o mercado de inteligência artificial? Ou de conhecimento muito específico que ninguém tenha, ou de informação. E aí fica a dúvida, pelo menos na minha perspectiva, a Apple é uma empresa de aparelhos. E é uma empresa que tem uma base de usuários legal, mas o Apple Cloud não é assim uma informação das mais ricas e diferentes dos demais. Então a grande dúvida é como a Apple vai fazer essa chave. Saúde pode ser uma delas, mas é uma questão aqui que levanta, tá? Matias, você citou bastante Mark Zuckerberg. Eu vou chamar você já novamente aqui no programa para falar de Zuckerberg.